Bom dia a todos, Deus abençoe a todos em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma live na presença de Deus, mais um culto onde nós estaremos adorando e bendizendo o nome do Senhor, onde nós estaremos buscando a face do Senhor, a presença do Senhor. E eu tenho certeza que nesta manhã Deus vai falar aos nossos corações através da palavra, vai trazer renovo, vai trazer graça, vai trazer força, vai trazer vida aos corações. Porque o prazer do Senhor é que haja vida e vida com abundância. Foi para isso que ele se manifestou, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos com abundância. Então vamos dar início a esta reunião, vamos adorar e buscar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Una sua fé com a minha fé, para nós buscarmos a Deus. Soberano e eterno Deus, te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua santa presença. Senhor, nos utilizando da rede social, da live do Facebook, Senhor. Senhor, visita-nos agora com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor. Precisamos de ti, precisamos do teu poder, precisamos do teu amor, precisamos da tua bondade, Senhor. Senhor, visita-nos agora, Senhor, para confortar e consolar os corações, para alegrar a nossa alma, para alegrar a nossa vida, Senhor. Porque o Senhor é o motivo da realização, da verdadeira alegria e satisfação. Toca em cada vida, Senhor. Toca em cada coração de uma forma maravilhosa agora, Senhor. Vem trazendo refrigério, vem trazendo renovo, renovação, força, Senhor. Senhor, precisamos da força, do fortalecimento que vem pela tua palavra. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Seja louvado. Adore a Deus. Adore ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, porque de todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo,
porque de todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, porque de todos é Senhor. Seja engrandecido, Senhor, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 te louvo, porque de todos é Senhor. Seja exaltado, Senhor, seja engrandecido. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos cura, que nos liberta, que nos abençoa, que nos salva, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Criador, o nosso Deus. Tu és o nosso Pai, nós te amamos, nós te adoramos. Senhor, visita-nos agora. Senhor, nos enche com o teu Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do teu Espírito, cheios do teu poder, Senhor, cheios da tua graça, da tua bondade. Senhor, visita cada lar para trazer paz, para trazer alegria, harmonia, santidade, prosperidade. Senhor, vem neste momento, Senhor, visitando, Senhor, cada vida de uma forma maravilhosa, Senhor. Faz o teu povo sentir o teu toque, o teu poder. Nos envolve com o teu amor, Senhor. Queremos ser envolvidos, Senhor, pelo teu amor, Senhor, pela tua doce presença, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Nós te louvamos, aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Adore a Ele, aleluia, aleluia, te louvo, porque de todos é Senhor. Aleluia, 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 te louvo, porque de todos é Senhor. Erga suas mãos e adore. Aleluia, aleluia, te louvo, porque de todos é Senhor. Aleluia, 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 te louvo, porque de todos é Senhor. Erga suas mãos, dê glórias ao Pai,
glórias ao Filho e glórias ao Santo Espírito de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bom dia a quem ainda não saudei, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos na presença de Deus em mais um culto aonde podemos adorar, aonde podemos bendizer o nome do Senhor. Se você quiser e puder compartilhar, compartilhe esta live para que outras pessoas também tenham a oportunidade de cultuar a Deus, de adorá-lo, de bendizê-lo e de receber bênçãos de Deus, para que esta pessoa seja abençoada também e possa receber da palavra, possa receber conhecimento, a instrução que vem pela palavra de Deus. Amém? Então, se você quiser e puder, compartilhe esta live para outras pessoas. Você vai estar evangelizando, você vai estar fazendo algo muito bom. Você vai estar abençoando outras vidas em o nome do Senhor Jesus. E quem já quiser, colocar nomes, já pode colocar os nomes aí nos comentários para nós orarmos, os nomes para intercessão, para oração, ou seus pedidos. Se você deseja colocar os seus pedidos nos comentários, você pode estar colocando para que a gente possa apresentar esses pedidos em oração ao Senhor Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos diretamente para a palavra de Deus neste culto, e eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Quem tem a Bíblia Sagrada em mãos, abra lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. 6:18. Como é que eu acho a carta aos Efésios, pastor? Você abre a sua Bíblia em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Aí você segue Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o livro de Atos dos Apóstolos. Depois Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas. Aí você vai encontrar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. Nós vamos ver até o verso 20, no dia de hoje. Então, Efésios capítulo 6, do 18 ao 20. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, vamos fazer uma oração para que Deus possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Amém? Una sua fé com a minha fé. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Ilumina a mente e o coração, Pai. Fortalece o espírito, Pai. Nos alimenta com a Tua palavra. Que todo empecilho seja tirado, que todo mal seja repreendido e que a Tua graça venha sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Todos acharam aí? Quem está sem a Bíblia, ouça, Aliás, todos nós devemos ouvir. A fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quem está sem a Bíblia, depois você marca os versículos e depois você acompanhe numa Bíblia, medite. E até aqueles que vão acompanhar agora, depois medite, porque Deus vai sempre ampliar o entendimento e vai falar mais ainda ao seu coração. Amém? Então, Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Vamos dar uma paradinha aqui. Orando em todo o tempo. Todo tempo é tempo de orar. Claro que tem aquele momento que nós separamos para ter o nosso devocional. Aquele momento que você separa para você falar com Deus. Jesus fala sobre isso
no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, ele fala que nós devemos entrar no nosso quarto, no nosso aposento e fechar a porta e falar ao nosso Pai, que vê o que está em secreto, que vê o que está em oculto. E nosso Pai, que vê o que está em oculto, em secreto, nos recompensará. Então é importante nós termos esse momento de oração. Um momento que você vai separar, que você vai consagrar a Deus. Você vai separar para fazer as suas orações, as suas preces, para apresentar os seus problemas diante de Deus, também para adorá-lo, para buscar, né, a doce presença do Espírito Santo e também, é claro, apresentar os seus pedidos, colocar as suas angústias diante de Deus, abrir o seu coração. Então é um momento de oração. Você pode separar esse momento, como Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Você pode e deve fazer isso. Mas durante todo o dia, nós temos que estar ligados com Deus. Algo que eu tenho que sempre falado sobre isso. A gente tem que estar, vou usar um termo moderno agora, conectado, né? É o termo de internet, né? Você tem que estar ligado com Deus. Você não pode ficar desligado. Tem pessoas que só se concentram nas coisas de Deus, em pensar em Deus, em manter a mente, né, nas coisas de Deus quando estão na igreja. E agora nesse tempo nós não podemos, né, estar reunidos, né, no mesmo ambiente. Claro, estamos nos reunindo através das lives, né? E tem pessoas que pensam que para você pensar em Deus, você se focar em Deus, é somente no momento que você vai para a igreja, ou você está no seu momento mesmo, que você vai pegar a sua Bíblia para meditar, você vai fechar a porta do seu quarto e orar. Mas, na verdade, nós temos que estar durante todo o dia conectados, vou usar esse termo, né? Ligados com Deus. Então, orando em todo o tempo, né? A vida do crente tem que ser uma vida de oração, mesmo que seja no pensamento, né? Às vezes não dá para a gente orar com voz audível, né? Não é possível em determinadas ocasiões e circunstâncias, situações, mas nós estamos ligados ali, com a mente e o coração ligado nas coisas de Deus. Nós estamos em vigilância e oração, uma coisa que eu falei na quarta-feira. Quem acompanhou a live da quarta-feira, eu falei justamente sobre isso. E aqui Paulo está falando para a igreja de Éfeso pelo Espírito Santo, e essa palavra tem uma aplicação para a nossa vida. É um texto das Escrituras Sagradas. Então nós temos que estar ligado com Deus, orando em todo o tempo. Claro que tem aquele momento que você consagra a Deus, que é o seu devocional, o seu momento de meditação, de oração, mas durante o dia inteiro, em todo o tempo, você sempre vai estar fazendo orações. Às vezes eu estou ali dirigindo, aí Deus faz eu lembrar de alguma coisa e no volante mesmo eu falo com Deus, né? Às vezes eu estou fazendo algo, aí Deus me toca, olha, tal pessoa está precisando de uma ajuda em oração. E naquele momento eu faço uma breve prece, mas Deus ouve a prece, né? Às vezes as pessoas pensam que para Deus ouvir tem que ser aquela oração elaborada, aquela coisa. Não, irmãos, tem que ser em espírito e em verdade. Uma vez eu ouvi uma mensagem antiga do príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon, essa pregação, ele fala sobre a oração de Pedro. Eu acho fenomenal essa pregação, eu acho uma pregação fenomenal, porque Charles Spurgeon fala da oração de Pedro quando ele estava afundando. Pedro ele andou sobre as águas porque Jesus estava andando sobre as águas e Pedro falou, olha, mestre, Senhor, se és tu mesmo, me faz andar sobre as águas também. E Jesus autorizou ele, Jesus falou, pode vir. E aí ele sai do barco e começa a andar sobre as águas, só que quando bate o vento, ele sente o vento contrário, ele teme, ele perde a fé e ele começa a afundar, e quando ele afunda ele está ali se debatendo, está ali numa situação muito difícil. E qual foi a oração dele? Soberano Deus e eterno Pai,
eu nesse momento de oração... Não, o que ele fez? Senhor, salva-me! Ele não tinha tempo de elaborar nada. Senhor, me salva! E o que Jesus fez? Ah, como você não fez uma oração formal, você não impostou bem a voz, você não colocou as palavras numa ordem boa, eu acho que eu não vou aceitar a sua oração. Não, não é assim que Deus faz, irmãos. Deus, ele viu aquele homem em desespero, o que Jesus fez? Estendeu a mão. E qual foi a oração dele? Uma breve oração, Senhor, salva-me. Não dava para ele fazer outra oração ali, porque ele estava morrendo afogado ali. Ele somente clamou, Senhor, salva-me. Então, irmãos, durante todo o dia você tem que estar orando. Às vezes a oração vai ser uma breve prece, mas você está ali ligado com Deus. Você está o seu dia, você está em comunhão com Deus. Então isso é necessário, você ter essa comunhão diária com Deus. E é aquele momento que você vai separar, né, para você ter um momento particular ali, né, com Deus, de comunhão, de intimidade, né, como Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Vamos voltar aqui. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então toda oração, todo tipo de oração. Quem acompanhou a live da sexta, nós falamos sobre tipos de oração, alguns tipos brevemente, não nos aprofundamos, é claro. Deprecação, que é a oração pedindo perdão por outrem, né? Intercessões, são vários tipos de intercessões que a gente pode fazer, orações, ações de graça. Então nós podemos orar, suplicar, podemos apresentar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos problemas, a igreja, a nação. É muito importante nós termos uma vida de oração. Então, em todo tempo nós devemos orar, com todo tipo de oração. Tem oração que nós vamos ali nos humilhar diante de Deus, vamos chorar na presença de Deus. Tem oração que nós vamos adorar, tem oração que a gente vai apresentar a vida de alguém, a gente vai apresentar um problema. Então, são tipos de oração, né? Tem orações que nós vamos usar autoridade. Não é uma oração dirigida a Deus, mas é uma oração repreendendo o mal. Às vezes a gente está ali orando e Deus nos dá uma direção para a gente repreender um espírito maligno no nome de Jesus. Nós não estamos orando a Deus. Naquele momento você vai dirigir a sua voz em autoridade espiritual para repreender um espírito. Porque Jesus deu essa autoridade para a igreja. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus disse isso. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, muitas vezes, Deus, no momento que você está lá adorando a Ele, você está buscando, aí Deus vai te dar uma direção. Ó, tem um espírito atuando nessa situação. Então, repreenda ele. Então, você vai usar a autoridade que Deus lhe deu como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, porque nós somos igreja, e nós vamos repreender o mal. Isso é um tipo de oração, né? É uma oração que Deus te dá autoridade no nome de Jesus Cristo para repreender o mal. Então são tipos de oração, mas elas têm que ser feitas no Espírito, ou seja, tudo guiado pelo Espírito. Você não pode, até na sua oração você tem que ser movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te ajuda a orar, ele te ajuda nas suas fraquezas. Existe a oração que nós fazemos utilizando o nosso próprio entendimento, claro. Sempre a oração deve ter o auxílio do Espírito Santo, mesmo a oração feita com o nosso entendimento. O nosso entendimento deve estar influenciado, né, pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Agora existe a oração espiritual. Como assim oração espiritual? Toda oração espiritual, sim, mas a oração no Espírito, no sentido de oração em línguas, no mistério, né? Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não são pentecostais, neopentecostais e não acreditam nos dons espirituais, né? São cessacionistas, né? Que os dons se cessaram, mas os dons eles existem, né? Eles não cessaram. Não há nenhuma escritura, né, que comprove que os dons cessaram. Pelo contrário, os dons estão ainda em operação. E um dos dons é nós orarmos em línguas. É quando nós oramos a Deus, né, debaixo da inspiração do Espírito Santo em mistérios, em línguas estranhas, né? É uma oração espiritual, né?
quem ainda não é batizado com o Espírito Santo deve buscar o batismo, né? A plenitude do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para você poder, né, se utilizar dessa linguagem espiritual, dessa ferramenta espiritual que vai te ajudar na sua vida de oração e na sua comunhão com Deus. Então, você tem que orar em todo o tempo, com a oração em mistério, a oração com entendimento. Você tem que sempre estar orando ao Senhor. Você tem que estar orando continuamente ao Senhor. Você tem que ter uma vida de oração a Deus. Mas vamos voltar aqui. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança. Então a gente tem que vigiar nisso com toda a perseverança. Nós temos que ser perseverante na oração. A gente não pode desistir, a gente não pode esmorecer. A gente tem que vigiar, né? Ou seja, a gente não pode ficar distraído e perder a nossa perseverança, porque a fé que realmente vai fazer a diferença é a fé que persevera. Fé fogo de palha todo mundo pode ter. É aquela fé durante um momento, né? Às vezes a pessoa está num desespero, eu até citei Pedro aqui, Pedro estava no desespero, ele teve fé, né? Que Jesus ia estender a mão. Ele não teve fé para andar sobre as águas. Aliás, teve fé sim por um tempo, mas depois ele afundou. Mas quando ele clama, ele tinha fé que Jesus ia estender a mão para salvá-lo. Então tem pessoas que estão passando um momento difícil e elas manifestam uma fé. Mas aqui, propriamente, está falando da perseverança. Aquela fé contínua. A pessoa continua na fé. Isso independente das circunstâncias. A pessoa ela continua crendo e se ela continua nessa fé, aí ela vê. Porque quem crê, vê a glória de Deus. Quem continua crendo. Então é necessário essa vigilância e essa perseverança na oração. Então vamos voltar aqui. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que suplicar, interceder por aqueles que estão no mundo, na incredulidade, para que eles creiam. Mas principalmente tem que interceder por aqueles que Deus já separou, pela igreja. A gente se esquece de orar por aqueles que são da fé. E a Bíblia nos ensina isso, a orar por aqueles que Deus já separou, aqueles que Deus já santificou, né? Porque a partir do momento que você recebe a palavra do Evangelho e crê, Deus já te separou para Ele. Você passa a fazer parte do povo dele, da família dele. Então, nós temos que orar por aqueles que Deus já separou. Por aqueles que Deus ainda não separou, nós intercedemos para que o Espírito Santo os convença, para que eles possam se arrepender e se converter a Deus também. Mas nós temos que orar por todos aqueles que Deus já separou. Deus já os tomou para Ele. Então, é muito importante aquelas pessoas que Deus, né, exerce, né, o domínio, porque a partir do momento que a pessoa se converte, ela está debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Então ela está debaixo da autoridade de Deus. Então nós devemos orar por essas pessoas. Suplicar também por essas pessoas. Porque às vezes a gente acha que a pessoa, não, essa pessoa está bem. Ela está na presença de Deus. Ela não precisa de oração. Não, ela precisa de oração. Né? Eu preciso de oração. Nós vamos ver aqui o próprio Paulo pedindo oração. Paulo, que era um dos líderes da igreja, estava pedindo oração por ele. Então eu vejo hoje alguns líderes que eles não pedem oração, né? Eles acham que eu estou num patamar, eu estou num nível espiritual que eu não preciso pedir oração para ninguém. Isso é um engano terrível. Nós precisamos pedir oração. Nós temos que ter a nossa vida de oração e nós temos que contar com pessoas também que nos ajudem em oração. E você também tem que ser auxílio de oração de outras pessoas. Nós precisamos. Olha, o próprio Cristo, não se assuste que eu vou falar não, isso é Bíblia, tá? O próprio Cristo, quando estava no jardim do Getsemane, no Horto das Oliveiras, antes de dar a vida por nós, ele estava em oração ali. Ele volta e vê os discípulos dormindo.
ele dá uma bronca nos discípulos e ele fala assim: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo em oração? Nem uma horinha? O que Jesus queria? Que eles estivessem ali junto com ele orando. Só que eles naquele momento ficaram dormindo, não estavam orando. Então, irmãos, o próprio Cristo, ele queria que os discípulos orassem por ele ali. Ah, mas ele não era o próprio Deus em forma humana? Sim, mas ele iria passar por uma grande prova no corpo humano. O Verbo se fez homem, se fez carne. E ele ia enfrentar uma prova terrível como homem, não como Deus. Porque ele se despiu dos seus atributos divinos e se tornou homem. Ele continuava sendo Deus, mas ele estava na forma de homem. Então ele iria passar por todo o suplício da cruz, por todo aquele martírio. Ele precisava estar preparado. E os discípulos naquele momento estavam dormindo. Então, irmãos, nós precisamos orar. Você precisa orar por você, pela sua família, orar por aqueles que não são da fé, mas você precisa orar pela igreja, por aqueles que são da fé, orar pela liderança. E às vezes as pessoas se esquecem disso. Nós precisamos estar em contínua oração, intercessão e súplica. Olha só. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, Paulo pede oração para ele. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Sobretudo, orar pelos pregadores do evangelho, para que seja dada a eles a palavra com confiança. Mesmo aqueles que não são pregadores, né, de ofício ministerial, mas todo crente tem que ser uma testemunha de Cristo. Mas tem aqueles que têm o ofício ministerial dado por Deus. Eu recebi esse ofício para ser um pastor, um pregador. Então, você tem que orar por mim, para que Deus me dê a palavra com confiança, para que eu possa pregar o evangelho debaixo da unção e da autoridade do Espírito Santo, para que aqueles que não são da fé possam se converter e aqueles que são da fé estejam cada vez mais consolidados e fortalecidos, estejam mais firmes na fé, mais firmes com o Senhor. Amém? Então Paulo ele pediu isso. Olha, orem, mantenham a sua vida de oração, orem por todos os irmãos, mas orem também por mim, para que eu possa ter confiança. Então olha só. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Para fazer notório a todos os homens o mistério do Evangelho. O Evangelho do Evangelho sendo revelado. Esse mistério tem que ser revelado, que é Cristo em nós, a esperança da glória. O Evangelho é Cristo podendo habitar dentro de nós e nos dando a esperança da glória de Deus. Então, o mistério do Evangelho tem que ser revelado aos corações dos homens, né? Tanto aqueles que já têm o mistério, mas que o mistério se revele cada vez mais, porque o mistério de Deus, que é Cristo, vai se revelando cada vez mais ao nosso coração. Ah, eu já conheço Jesus. Você ainda não conhece como convém conhecer. Você tem que conhecer mais ainda Deus. Assim, eu, você, todos nós. O mistério de Deus ele vai se abrindo. Agora, tem pessoas que não sabem nada a respeito de Deus, não sabem nada a respeito do Evangelho. Essas pessoas que estão imersas em densas trevas espirituais, por não conhecerem o Evangelho, não conhecerem Jesus. Então, tem que ser notório a todos os homens, né? Deus ele quer usar a sua vida, e aqueles que são pregadores de ofício ministerial receberam essa unção e esse dom ministerial. Então você precisa orar pelos ministros. Você precisa orar também pela minha vida. Eu oro pela sua vida, mas ore por mim, para que Deus me dê ousadia e confiança para que eu possa pregar o Evangelho. E o mistério de Deus, que está no Evangelho, que é Cristo, seja revelado aos corações dos homens. Amém? Então é muito importante isso. Às vezes as pessoas ficam murmurando, reclamando, ao invés de interceder, de orar. Ore para que Deus me capacite, né? Ore para que Deus me dê unção, me dê visão, me dê cada vez mais graça para poder abençoar a sua vida, para ser um instrumento nas mãos de Deus, um vaso nas mãos do Senhor. Aí Paulo prossegue aqui no versículo 20.
pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo estava preso, ele não podia pregar livremente por causa da perseguição que a igreja vivia naqueles tempos. E hoje, em muitos lugares, há perseguições terríveis. Em países comunistas, em países islâmicos, onde é proibido mesmo a pregação do evangelho. Tem irmãos que estão nas cadeias, nas prisões, e não podem pregar como deveriam pregar, em virtude desta perseguição, né? No Brasil, existe perseguição, mas de outro nível. Existem níveis de perseguição. Todos aqueles que querem seguir Jesus realmente de forma correta vão padecer perseguições. Isso é a Bíblia que nos ensina. Então Paulo estava preso, algo estava prendendo ele. Então às vezes algo prende, não é uma prisão literal mesmo, física, vamos dizer assim, que Paulo estava vivendo, mas coisas que às vezes prendem, né, as pessoas, até os pregadores. Eles não estão conseguindo. Por exemplo, a situação de agora. Os pregadores, o certo mesmo é eles estarem pregando aonde? Nas igrejas. É uma situação que nos prende, de certa forma. Então nós temos que orar para que nós possamos, né, ter uma liberdade. Claro que nós sabemos que é uma causa diferenciada em virtude dessa pandemia, dessa situação. Mas nós temos que orar para que Deus entre com o poder dele em ação, para que isso cesse. Tanto para o bem-estar da sociedade num todo, mas também para que o evangelho seja pregado, para que a palavra alcance mais vidas, para que pessoas sejam salvas. Porque pior do que qualquer enfermidade é a pessoa não conhecer Jesus. É a pessoa viver uma vida sem Deus, viver uma vida fora da vontade de Deus. Então Paulo, ele estava preso, mas nem por isso deixava de ser embaixador, representante do reino de Deus. Então, todo cristão deve ser um embaixador, um representante do reino de Deus na terra. Deve falar de Jesus para as pessoas e demonstrar a Cristo no caráter e no poder de Deus. Vamos voltar aqui. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente. Então a oração que ele pediu, eu quero falar livremente, eu não quero estar pregando dentro de uma cadeia. Como é que ele pregava dentro de uma cadeia? Escrevendo cartas. Essa carta que chegou até nós hoje, faz parte das Escrituras Sagradas, e quando ele estava preso, escrevia, né? É uma maneira de pregar com papel e tinta, escrevendo, né? Ou até casos quando ele esteve em Roma, que permitiam pessoas visitá-lo e ele pregava. Às vezes as pessoas vinham visitar ele numa prisão domiciliar que ele estava em Roma e ele ministrava o evangelho para aquelas pessoas. Teve momentos que ele também gozou de liberdade, que ele esteve livre para pregar de igreja em igreja, aí de cidade em cidade. Muitas das cartas foram escritas ele estando em liberdade, algumas estando preso. Agora, propriamente, eu não sei se a carta aos Efésios teria que fazer um estudo. Ele estava em prisão quando escreveu. Aliás, ele estava, porque ele está dizendo propriamente aqui que estava em prisão, na própria carta, né? Então não há necessidade nem de fazer estudo, né? Ele propriamente estava preso, mas teve outras cartas que ele escreveu, ele não estava tolhido da sua liberdade, mas talvez estava enfrentando outros problemas. Então, um pregador pode enfrentar problemas, irmãos, né? Às vezes as pessoas pensam que os pregadores são super-homens, e não é isso, irmãos. Nós somos seres humanos, né? Nós enfrentamos dificuldades, então nós carecemos de oração. Nós oramos, estamos numa posição que Deus nos colocou de intercessores, de pregadores, mas nós também carecemos de oração. Amém? E Paulo estava pedindo aqui. Então eu vou voltar aqui. Pelo qual sou embaixador em cadeias, porque ele estava preso, então não precisa nem fazer estudos, né? Já está claro aqui nas Escrituras. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Como é conveniente falar. Que Deus quer que a gente tenha liberdade, né? E nas suas orações, não deixe de orar pelos esses países onde não tem liberdade, irmãos. É tão ruim você não ter liberdade, né? Você não poder expressar, né? Não tem liberdade de expressão e não pode ter liberdade de crença. Você não pode falar de Jesus, você não pode falar de Deus. Então vamos estar orando. Então, o que Deus quer de nós hoje? Oração em todo tempo. Que a gente possa, que a ênfase maior é no versículo 18, irmãos. Vamos ler novamente? Aí nós vamos orar, tá bom?
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, vamos vigiar e perseverar na oração. Não estamos vivendo um tempo que nós gostaríamos, mas nós temos que nos manter. O que vai nos manter na fé é a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de oração. Amém? Então vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser deixar nomes para oração ou pedidos, escreve aí nos comentários e nós vamos orar ao Senhor. Amém? Una sua fé com a minha fé. Pai, em nome de Jesus, mediante a fé dada por esta palavra, nós oramos, Pai. Tem pessoas que estão passando por momentos muito difíceis. Pessoas que têm familiares enfermos, familiares que estão até internados, amigos que estão internados. Alcança estas vidas, Pai, trazendo cura, trazendo restauração, libertação. Tem pessoas que estão vivendo uma fase difícil nas suas finanças, na sua vida econômica, financeira e profissional. Outros estão vivendo crises no casamento, outros problemas familiares, problemas com filhos rebeldes, pessoas da família envolvidas com companhias erradas, com vícios. Pai, em nome de Jesus, entra com providência, Pai. Nós cremos, Pai, no Teu poder. Pai, eu oro também por cada ministro da palavra, cada pastor, porque, Senhor, nós nesse tempo não estamos podendo pregar como gostaríamos e como nos convém. Mas, Senhor, entra com providência, Pai, para que nós possamos ter um novo tempo e possamos pregar livremente, Senhor, sem empecilho algum. Senhor, faz cessar esta pandemia e as consequências dela, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Tudo é possível ao que crê. Creia no poder de Deus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Aleluia. Pois com Cristo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois com Cristo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo acontecer maravilhas, Pai, sinais. O inimigo está sendo repreendido no nome de Jesus. Bênçãos estão sendo derramadas. O Senhor está fortalecendo a nossa fé, renovando a nossa vida, nos enchendo de paz e alegria. Senhor, que a presença do Espírito Santo esteja sobre todas as vidas, Pai. Que cada vida seja abençoada agora e possamos ser abençoados para a Tua glória, em o nome de Jesus. Erga suas mãos e diga assim: Senhor, eu creio que o Senhor está abençoando a minha vida, abençoando a minha casa, a minha família, os meus amigos. O Senhor está abençoando todos que eu tenho colocado diante de Ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E amém. Amém. Graças a Deus. Toma posse dessa palavra. Mantenha a sua vida de oração. Mantenha a sua comunhão com Deus. Isso é muito importante.
Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós darmos encerramento, deixa eu dar um recado muito importante. Quem quiser entrar em contato comigo, você pode entrar em contato através do Messenger e através do WhatsApp. Mantenha essa linha de comunicação, que é muito importante. Os irmãos têm mantido a comunicação comigo. Quem quiser e puder, entre em contato comigo, né? Eu estou à disposição, estou aqui. Você não está sozinho, não. Precisando de oração, de aconselhamento, é só você entrar em contato. Você pode entrar em contato também pelo Messenger da própria página, onde é transmitida a live, a página da igreja no Facebook. Amém? E vamos perseverar. À noite nós vamos ter, às 6 da tarde, nós vamos ter a próxima live. Se você também quiser participar, você já está mais do que convidado para estar participando da live das 6 da tarde. E segunda nós vamos ter a live às 7h30 da noite, segunda-feira. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Guarde essa palavra, tá? Efésios, capítulo 6, do verso 18 ao 20. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este culto, por esta live, por esta reunião. Eu creio, Pai, que o Senhor está abençoando cada vida de uma forma especial. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, e amém. Agora coloque a sua mão assim. Repita comigo, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos ficando por aqui. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.